Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Dessa vez você ganhou, não é? Às vezes eu tenho que tentar sair na frente, Tá bom. mas nem sempre funciona. Vamos abrir com uma palavra de oração. E daí nós podemos começar. Pai Celeste, muito obrigado mais uma vez por nos reunir e podemos conduzir essas conversas. Nós queríamos te pedir que tu iluminasses nossas mentes para que nós possamos conduzi-la da maneira que tu desejes. Em nome de Jesus, amém. Como já dissemos aqui, não queremos apenas mostrar em que ponto estamos no decorrer da história em relação aos eventos mundiais, mas também queremos discutir coisas espirituais, pois esses aspectos precisam se encaixar aos eventos. Então, enquanto o mundo está se preparando para introduzir a próxima onda, vamos dizer assim, nós vamos falando de coisas espirituais e quando a próxima onda chegar, aí podemos falar sobre ela. Como, por exemplo, a Carta do Papa, Exato. O COP27. a COP27, todas essas coisas que estão ocorrendo. Mas enquanto eles nos dão uma folga, nós vamos falando de coisas espirituais também. Porque, na verdade, não é isso que nós temos que preparar para poder aguentar todas essas coisas? Sim, porque nós não apenas temos que saber o que está ocorrendo no mundo, mas preparar-nos espiritualmente para o que vai acontecer. Se não estivermos preparados espiritualmente, não conseguiremos suportar. Nós precisamos ter a fé de Jesus. E a fé de Jesus estava preparada para suportar a cruz. Então E nós Pedro, temos que... naquele ponto, não tinha fé de Jesus. Ele Não. tinha fé de Pedro. E com ela, ele negou o mestre 3 vezes. Eu estava lendo isso na última noite e, mais uma vez, isso me impressionou muito. A primeira pessoa perguntou a ele, "Você é um deles?" Foi a moça que tomava conta da porta. Então, foi logo quando ele entrou. Na porta já. Logo a primeira pessoa perguntou a ele, "Você é um deles?" E ele disse que não. E depois ele foi na fogueira se aquecer um pouco. Ele se esquentou um pouco e depois eles, todos disseram, "Você é um deles." E ele negou. Mas você se lembra quem foi o terceiro a perguntar? Foi do lado de dentro onde Jesus estava sendo acusado, mas eu não lembro. Exatamente. E quando eu li isso, caiu minha ficha. Como eu deixei essas coisas passarem? Eu realmente deixei passar. O terceiro a perguntar foi aquele a quem ele cortou a orelha. Uau, ok. Eu não lembrava disso. Sim, isso está no Evangelho de João. Justamente o homem a quem ele tinha cortado a orelha disse, "Eu conheço você." Uau! E é por isso que Pedro foi tão enfático, porque ele sabia que era o servo do sumo sacerdote ou coisa assim. E ele sabia que tinha cortado a orelha do sujeito. Por isso ele negou tão veementemente. Mas foi Deus que colocou aquelas 3 pessoas ali. Sim, os 3 grupos. É. Primeiro a moça, depois o grupo e depois logo aquele a quem ele havia confrontado. Logo ele. E foi por isso que foi difícil para Pedro. Então, Martin, nós precisamos nos preparar para o que está por vir. O título de hoje é Levante-se e brilhe. Estamos nos encaminhando para a crise dos séculos. É para isso que precisamos nos preparar. Pelo menos em um sentido espiritual. Joel 2, verso 1 diz assim, "Soe a trombeta de Sião, soe um alarme em meu santo monte. Que todos os habitantes da terra tremam, pois o dia do Senhor vem e está próximo às portas." Então, esta é a nossa missão. É isso que deve fazer o povo de Deus. Tempos conturbados estão bem diante de nós. O cumprimento dos sinais dos tempos dão evidência de que o dia do Senhor está às portas. Eu estava conferindo as notícias recentemente e vi todos esses eventos ocorrendo. O nacionalismo cristão está surgindo e eu sei que você está coletando um monte de informação a respeito. É bom que os nossos ouvintes saibam que estamos de olho em tudo isso, mas vamos aguardar até que
haja bastante informação reunida para então podemos verificá-las. Há uns 3 episódios atrás, nós falamos sobre isso do nacionalismo cristão. Sim, mas a coisa está aumentando, não é? Sim, está pegando embalo. Existem artigos no The Guardian, em outros lugares proeminentes. Você sabe. Ok, mas sobre esse ponto, não é estranho, mas na verdade é assustador que o nacionalismo cristão também está fazendo uma ligação com a guerra civil. Sim. Tudo isso está acontecendo. E como a imoralidade tem sido legislada cada vez mais. Mas vamos nos ater a este assunto aqui. O cumprimento dos sinais dos tempos nos dá evidência de que o dia do Senhor está perto, às portas. Isso nos mostra que realmente as coisas estão acontecendo. Os noticiários estão cheios de indicação de um terrível conflito no futuro. Roubos ousados estão cada vez mais frequentes. Greves são cada vez mais comuns. Nós acabamos de ter uma greve em nosso país que paralisou a indústria do transporte. A indústria naval foi prejudicada. Nada pode ser exportado, nada pode ser importado. Os produtos dos fazendeiros estão apodrecendo nos navios. É uma calamidade. Ladrões e assassinos estão em toda parte. Homens possuídos por demônios estão tomando as vidas de homens e mulheres e até criancinhas. Todas essas coisas testificam que a vinda de Cristo está próxima. Nos acidentes e calamidades por terra e mar, nas grandes conflagrações, em poderosos tornados e terríveis chuvas de granizo, tempestades, inundações, ciclones, maremotos, terremotos, Satanás está exercendo seu poder em toda parte. A crise está chegando gradualmente a nós. O sol ainda brilha, os céus ainda continuam os mesmos. Eles ainda declaram a glória de Deus. Os homens ainda bebem e comem, plantando e se casando. Os comerciantes ainda estão comprando e vendendo. As multidões ainda se reúnem em teatros, corridas de cavalo, apostas. A excitação prevalece. Ainda assim, a hora da provação aproxima-se rapidamente do seu fim, e cada caso está para ser decidido eternamente. Satanás vê que o seu tempo é curto, então ele coloca a trabalho todos os seus agentes, para que os homens sejam enganados, iludidos, ocupados, até que o fim do tempo da graça termine e a porta da misericórdia seja fechada para sempre. Martin, por acaso nós temos uma obra a fazer? Sim, e o tempo é curto. Muito bem. Então vamos continuar. Já chegou a hora em que haverá tristeza que nenhum bálsamo humano pode curar. Sentinelas angelicais estão agora retendo os 4 ventos, para que estes não soprem até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. Mas quando Deus ordenar aos anjos soltarem os ventos, haverá uma cena de conflito como nenhuma caneta é capaz de descrever. Nosso Deus virá e não manterá silêncio. Chamará os céus lá do alto e a terra para julgar o seu povo. Ajuntai-me os meus santos, aqueles que fizeram comigo uma aliança com sacrifícios. Então, Martin, esse é o estado do mundo e do tempo em que estamos vivendo. E quanto mais agora do que quando essas palavras foram escritas. Muito mais. Precisamos compartilhar dos sofrimentos de Cristo aqui, se quisermos compartilhar de sua glória depois. Se procurarmos o nosso próprio interesse, como podemos agradar a nós mesmos ao invés de procurar agradar a Deus e avançar a sua preciosa causa? Nós desonraremos a Deus e a santa causa que nós professamos amar. Nós temos pouco tempo para trabalhar para Deus. Nada é mais valioso do que o despedaçado e espalhado rebanho de Jesus. Aqueles que fazem uma aliança com Deus de sacrifício agora, em breve serão reunidos para compartilharem a rica recompensa e possuírem um novo reino para sempre. Oh, que possamos viver nossas vidas integralmente ao Senhor e apresentar uma vida bem ordenada, conversas que demonstrem que temos andado com Jesus e que somos seus mansos seguidores. Precisamos trabalhar enquanto ainda é dia, porque a noite se aproxima e a angústia chegará, e então será muito tarde para trabalhar para Deus.
Jesus está em seu santo templo e agora aceita os nossos sacrifícios, orações, confissões de faltas e pecados e perdoará todas as transgressões de Israel para que sejam apagadas antes que ele deixe o santuário. Quando Jesus deixar o santuário, então aqueles que são santos e justos continuarão santos e justos, pois todos os seus pecados foram apagados e foram selados com o selo do Deus vivo. Mas aqueles que forem injustos e imundos continuarão injustos e imundos, pois então não haverá mais sacerdote no santuário para oferecer seus sacrifícios, suas confissões e suas orações diante do trono do Pai. Portanto, aquilo que deve ser feito para resgatar as almas da ira vindoura deve ser feito antes de Jesus deixar o lugar santíssimo no santuário celestial. Martin, eu não sei você, mas eu sinto a urgência. É como se eu pudesse ver a areia do tempo se esgotando. E há tantas pessoas, mesmo em nossa própria família, que não estão prontas. E o tempo, como você disse, está passando tão rápido que algo espiritual, algo divino, está guiando isso aí. Como preparar mentes que não querem ser preparadas? Como alcançar as pessoas que fecharam a porta? Como tocar essas pessoas? Como fazer isso? Mas é frustrante. Mas é aí que Deus entra. Nós somos os semeadores. E Ele é o chefe. É Ele quem faz crescer. Mas, Martin, parece até que tudo está contra nós. Com certeza. Parece que o inimigo não está trabalhando apenas de fora, mas trabalhando dentro. E ele tem sido bastante bem-sucedido. Nós temos mais a temer do lado de dentro do que do lado de fora. Isso é problemático. A nossa ordem de marcha está lá no livro de Isaías. É de lá que pegamos o nosso título de hoje. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Martin, se você teve grande luz, quer dizer que você tem uma grande responsabilidade. Você não pode simplesmente dizer, eu tenho a luz, estou feliz por ter luz. Mas e aqueles que não têm? E tem aquele verso que diz que você não deve esconder debaixo do cesto. Quando ainda éramos cegos, nós tínhamos uma desculpa. Mas quando Jesus fez aquela pequena lama e colocou em nossos olhos e nos mandou para o tanque de Siloé, o que significa enviado, então você foi enviado para um certo dever. Você deve ir e testemunhar, mesmo para quem não quer ouvir. Ele foi aos fariseus, não é? E eles disseram ao cego, quem curou você? E ele disse que foi Jesus. Ele ainda não tinha visto, mas ele sabia quem era. Agora ele enxergava. E desde que havia começado o mundo, nunca houve isso que alguém cego de nascença pudesse ver. Se esse homem é pecador ou não, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Ora, esse homem é um pecador porque ele me curou no sábado? Ora, vocês nasceram em pecado. Se ele era um pecador ou não, eu não sei. Mas eu era cego e agora eu vejo. Por acaso vocês também querem ser discípulos dele? Rapaz, imagina só. Você imagina a reação deles. Mas, enfim, quando recebemos luz, nós somos automaticamente enviados. Normalmente enviados para pessoas que não querem ouvir. É isso. É a vida. É assim que funciona. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao esplendor que te nasceu. Levanta em redor os teus olhos, e vê, todos estes já se ajuntaram, e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Manadas de camelos cobrirão a sua terra,
camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos de Sabá carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Martin, você entendeu isso? O que você acha que é essa promessa? Quando isso vai acontecer? A chuva serôdia. Isso é a chuva serôdia, Martin. Você consegue imaginar, Martin, quando eles começarem a virem, quando as nações começarem a vir, mas para isso eles precisam ouvir uma mensagem. Nós precisamos levar a mensagem. Sim, o alto clamor. E quando chegar o alto clamor, e esse alto clamor é a colheita, eles já precisam ter ouvido a mensagem. Veja, a mensagem já foi dada na época de Jesus, antes da chuva temporã. Jesus tinha espalhado a boa semente. Ele tinha espalhado a boa semente. E as pessoas que viram os milagres sabiam a respeito dele. Sabiam de tudo isso, mas não estavam convencidas. Elas ouviram as parábolas dele, ouviram os ensinamentos. Eles discutiam entre si, eles debatiam aqueles assuntos. Alguns o condenavam, outros aceitavam. A verdade estava espalhada, todos já tinham ouvido. Mas ela ficou dormente. E então, pelo poder da chuva temporã, eles vieram aos milhares. Isso vai acontecer no fim. Sim, na chuva serôdia. Com certeza, Martin. Até mais. Ainda mais potente. Portanto, todas essas pessoas virão a mensagem, mas elas precisarão tê-la ouvido? Você não acha que muitas pessoas hoje já estão conversando a respeito de programas como o nosso? Não apenas o nosso, mas de muitos outros pregadores. E dizendo, eu concordo com eles. Outros dizendo, não, eu não concordo. Mas não estão discutindo? Sim. Você ouviu esse sermão? Você ouviu o que esse cara diz? Eles são loucos, eles não são. Falam a verdade, não falam. Não aconteceu na época de Jesus? Com certeza. Precisamos agitar, agitar, agitar. Mas teremos oposição? Inúmeras. Jesus sofreu oposição? Sim, eles E tiveram. os discípulos? Na verdade, todos eles foram mortos. Muito bem, Martin. Isso é muito encorajador, viu? Mas isso vai acontecer. É isso que precisa acontecer quando cair a chuva serôdia. Precisamos levantar e brilhar. E Martin, você precisa ter luz para dar luz? Não tem como ser de outro jeito. Isaías, capítulo 60, verso 7. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas em meu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Você acha que Deus está falando de animaizinhos aqui? Não. Está falando de pessoas. É sobre pessoas? Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as ilhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com prata e ouro em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. E esse ouro e prata, será que é literal? Não. A prata não significa o caráter que foi refinado no fogo? É. E o ouro não é a fé e o amor? Essas pessoas terão aceitado o Evangelho, elas serão reunidas, elas virão de todas as partes do mundo, e os filhos dos estrangeiros edificarão os teus muros, ou seja, defenderão os mandamentos de Deus. Mas precisarão ter ouvido isso de alguém. E os seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas, dia e noite. O que significam portões, Martin? Julgamento. É ali que os juízes se reuniam. Eles se reuniam nos portões. E o muro era bastante grosso. Na verdade, o judiciário era construído dentro do muro. Os julgamentos ocorriam dentro do portão. E o julgamento é baseado na lei. Portanto, as portas do julgamento ficarão abertas continuamente para receber essas pessoas. E quem é que julga as pessoas? Deus. É Deus quem os traz.
O Santo de Israel. para que lhe tragam as riquezas das nações, com seus reis e sua comitiva, pois a nação e o reino que não as servirem perecerão, serão totalmente exterminados. Ou seja, Martin, o que eles estão dizendo, o que Isaías está dizendo, é que se eles não reconhecerem que você possui a verdade, eles se perderão. Isso é triste. Não é que os reis virão servi-lo, mas sim que eles reconhecerão que você está representando um reino superior e que eles precisam obedecer este reino superior, que é o reino do Senhor. Essa, então, é a grande promessa do que ocorrerá na chuva serôdia e a certa extensão até na chuva temporã. Porque até mesmo as pessoas da família do César foram convertidas. Muitos reis depois, na Reforma Protestante, foram convertidos. Líderes foram convertidos. E no final haverá pessoas, até mesmo no reino político, que reconhecerão a verdade e sairão. Então não podemos excluir todos eles. Não. Nós não podemos olhar para eles dizendo, esse daí não tem jeito não. Pessoal, o problema é, você mencionou isso muitas vezes já antes. Se você, por exemplo, tivesse que julgar o Arão, ele teria sido julgado de maneira errada, porque quando ele fez o bezerro de ouro, pode cortar ele. Pois é, não podemos excluir ninguém, mas devemos, na verdade, orar por eles. Porque muitos reis de Israel fizeram coisas horrendas e eles se converteram no final. Então, Deus dará sabedoria. A glória do Líbano virá a você. Juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipestre. Ele está falando só de árvore aqui? Não. A Bíblia refere-se aos justos como árvores plantadas num vale fértil ao longo dos ribeiros, para adornarem o lugar do meu santuário, e eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Que promessa maravilhosa! Você nunca deve perder a esperança. Sempre deve ter a fé que Deus pode mudar e salvar qualquer pessoa. Paulo menciona a fé, a esperança e o amor. E o maior dos três é o? Amor. É o amor. A esperança vai acabar, a fé também, mas o amor permanecerá para sempre. Mas a fé e a esperança vão desaparecer do dicionário, porque uma vez que conseguimos o prêmio, não temos que esperar por ele. Uma vez que o vemos, não precisamos ter mais fé. É algo um pouco difícil de compreender. Precisamos pedir sabedoria a Jesus para isso. Sabe, tem certas coisas que você pergunta por que foi escrito assim. Por que o Senhor disse determinadas coisas? Por exemplo, falamos do amor, da esperança. E você sabe, se eu pegar a minha Bíblia e se eu me lembro bem, acho que está em João. Eu acho que está lá, no capítulo 14. Não. É no capítulo 16. 16, onde Jesus diz a partir do verso 8: E quando ele vier, ele está falando do Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essas três coisas. E então ele as qualifica. Do pecado, porque não creram em mim. É pecado não crer em Jesus? Com certeza. Com certeza. É pecado, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim, disse ele. Então, se você não crê, é um pecado. Um pecado. E significa que você não tem a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte. Do pecado, porque não creram em mim, porque não acreditaram em mim. E a frase seguinte é ainda mais estranha. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Fé. Fé.
Porque a justificação pela fé. Por que precisa ser pela fé? Ora, porque não podemos vê-lo, então tem que ser pela fé. Fé é a substância daquilo que se espera, a evidência de coisas que não se veem. Então tem que ser justificação pela fé. Como é que eu sou salvo? Através da fé. E eu só posso exercer a fé em algo que eu não posso ver. Certo? Sim. Na verdade, é uma maneira brilhante de colocar essa questão. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então, você tem que aceitar pela fé. Se você não aceitar pela fé, você está perdido. Exato. O que dizer desses sistemas religiosos que não aceitam a justificação pela fé? Eles têm que... E quanto àqueles que declaram isso anátema, como passarão ali do verso 10? Eles estão encrencados. Então, do julgamento, porque o príncipe deste mundo está julgado. Mas ele não é como um leão que ruge? Ora, por que o leão está rugindo? É porque ele já está julgado. Exatamente, porque ele já está condenado. Ai, como eu amo a Bíblia, Martin. A maneira como Jesus explica as coisas é realmente fantástica. Às vezes você fica na dúvida, você pergunta, por que está assim? Mas quando você começa a analisar, você se dá conta de que é um livro inspirado. E os discípulos se lembraram disso palavra por palavra, porque está escrito em vermelho, foi Jesus que disse. Agora, João escreveu isso um tempão depois. Ele estava sentado em algum lugar escrevendo. Bem, pensando nisso, eu mencionei antes que todos os discípulos foram mortos. Mas também tem a promessa do João, que não foi morto por eles, mas ele morreu de velhice. Mas eles tentaram matá-lo, não é? Ah, inúmeras vezes. Isso também é uma promessa para os tempos que nós estamos vivendo hoje, enquanto levamos essa mensagem ao mundo. Muito bem. Então, verso 15 diz: em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as nações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó. Ou seja, os gentios e os reis virão até você para nutri-la. É. Eles proverão os meios para terminar aquilo que é necessário. Em vez de bronze eu lhe trarei ouro, e em vez de ferro, prata. Em vez de madeira eu lhe trarei bronze, e em vez de pedras, ferro. Entendeu? Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro de suas fronteiras. Os seus muros você chamará salvação, e as suas portas, louvor. Lembre-se, porta significa julgamento. Justos são os seus juízos. Em outras palavras, toda essa gente que ouviu a mensagem será convencida na chuva serôdia, no alto clamor, e muitos se converterão a Deus. Eles sairão de Babilônia aos montes. E, infelizmente, muitos dentro da igreja de Deus sairão. Mas o número do povo de Deus não diminuirá. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. Na cidade celestial, ele brilha como o sol, várias vezes mais. Você não precisará do sol, certo? O seu sol nunca se porá e a sua lua nunca desaparecerá, porque o Senhor será a sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Essa é a promessa da vida eterna. Todo o seu povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça. Então estas são as promessas
do derramamento da chuva serôdia e da restauração de todas as coisas. Quão importante é que deixemos a nossa luz brilhar agora. Não vai haver outro momento, porque nós estamos em escuridão. Trabalhe enquanto ainda é dia, não é? Ok, então o que você está dizendo é que nós temos o período antes da segunda vinda de Jesus, quando a chuva serôdia cai, e daí, depois disso, o período que nós estaremos no céu. Quando tudo for restaurado. É exatamente isso, Martin. Muito bem, vamos olhar para essas tipologias, porque estamos falando a respeito de nos erguermos para brilhar. Nós precisamos saber o que isso é, precisamos saber o que precisamos fazer para que essas pessoas possam aceitar a verdade. Do contrário, elas não podem vir aos montes. Precisamos semear. Exato. Elas precisam ser chamadas durante a chuva serôdia. Vamos dar uma olhada nessa história em 1 Reis. A partir do capítulo 9. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejara construir, veja só, Martin, Salomão estava construindo um prédio físico, o templo. Já nós fomos instruídos a construir um templo espiritual. Vocês são o templo do Deus vivo. Foi isso que disse Paulo. Nós devemos construir a igreja. E esse prédio consiste de pedras vivas. Veja só os paralelos. O Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. O que você acha que significa isso? O caráter dele. Muito bem. Os meus olhos e o meu coração estarão nele para sempre. E se, veja só, é uma condição, se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se você fizer tudo o que eu te ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, então, isso é condicional? Com certeza. Ainda se aplica hoje? E não é somente mencionado aqui. É mencionado inúmeras vezes, então obviamente que ainda se aplica. Então eu firmarei sobre Israel o seu trono para sempre, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Cristo? Porém, é condicional? Sim, se vocês não. Se você ou seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, então vem o resultado disso. Será que o mesmo se aplica ao prédio espiritual de hoje? Sim, com certeza. Por que as pessoas não entendem isso? Não, porque eles não querem que isso diga a respeito deles também. Então cortarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará objeto de zombaria entre todos os povos. Isso aconteceu a Israel literal? Pode ocorrer também ao templo espiritual? E embora este templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a esse templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Seria possível que isto ocorresse ao templo espiritual também? Sim. Aliás, Israel literal. Eles apostataram todos ou milhares saíram de lá? Milhares saíram. Muito bem. E eles se uniram aos nazarenos. Mas eles não se separaram dos judeus. Ainda faziam parte daquilo, mas eventualmente foram chutados para fora. E depois de 20 anos, durante os quais construiu estes dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real,
O rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e ouro de que ele precisou. Mas quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, não gostou. É como se as promessas de Deus não fossem suficientes. E Hirão disse: Que cidades são essas que tu me deste, meu irmão? E as chamou Terra de Cabu, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor, seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, bem como Hazor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer, incendiou a cidade, matou os seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente de casamento à sua filha, mulher de Salomão. Salomão tinha muitos problemas, e um deles era mulheres. Espiritualmente falando, o que seria isso? Ecumenismo. Ele achou que poderia alcançar o mundo por meio do ecumenismo. Ele conseguiu? Não. Não mesmo. Salomão reconstruiu Gezer. Ele construiu Bet-Horon Baixa, Baalaat e Tadmor, no deserto dessa região, bem como todas as cidades e armazéns e cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Mas o Senhor não tinha dito que não era para eles multiplicarem os cavalos? Sim. Ele disse isso, não é? Mas ele os importou do Egito. Ah, com certeza. Digo, até se você ver o edifício do templo, houveram algumas coisas que não eram exatamente aquilo que Deus esperava que ele fizesse. Exato, ele recorreu às outras nações por ajuda, quando, na verdade, Deus teria dado ajuda a Israel. E aqueles artistas especialistas, que eram muito habilidosos, na verdade eram descendentes daqueles a quem Deus havia abençoado, porém que haviam se casado com as filhas dos pagãos, e agora voltaram e se associaram, por dinheiro, é claro. Muito bem. E todas as cidades e armazéns e as cidades onde ficavam os seus carros de guerra e os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Salomão recrutou para o trabalho forçado todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, e nesse trabalho continuam até o dia de hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram seus homens de guerra, seus capitães, os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carros. Tem muita tipologia aqui, Martin. Muito bem. Então, havia coisas que ele fez que foram corretas, mas houve outras que foram erradas. E no início ele era bastante zeloso. Ele caminhava nos caminhos de seu pai Davi. Com exceção, é claro, daquela questão de Batseba. Mas ele tinha uma tendência de ser ecumênico. Sim. Então, podemos aprender muita coisa em relação ao estado da igreja nos dias de hoje. Nós temos exatamente os mesmos problemas. Então, o templo que nós deveríamos estar construindo também tem sofrido dos mesmos problemas. Sim, e precisa de algum tipo de purificação. Nós não temos que ler tudo o que ele fez, mas o povo de Deus era, obviamente, aquele que deveria ser a cabeça e não a cauda. Vamos colocar dessa maneira. Quando ele fala que Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalho forçado, mas que eram seus homens de guerra, seus capitães, comandantes dos seus carros de guerra e condutores de carros, ele está se referindo ao exército do Senhor. Nós somos homens livres, que, por nossa própria escolha, decidiu servir o Senhor. Nós temos que olhar para essa questão como um aspecto espiritual. Somente depois que a filha do faraó mudou-se da cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo.
Então veja que ele também tinha tendência de fazer coisas para as outras mulheres que estavam em seu ambiente. E então ele construiu uma marinha, ou seja, para que a igreja crescesse. E ele tinha uma associação com Hirão, certo? Hirão enviou a ele a sua marinha, que navegou até Ofir e de lá trouxeram 14.700 quilos de ouro para o rei Salomão. Será que a igreja de hoje está se tornando rica também? Sim. Ela não se relaciona com outras mulheres também? Com certeza. E na verdade ela deveria ser rica no conhecimento de Deus e em proclamar isso para o mundo. Martin, de uma maneira espiritual, essa coisa terrena com a qual estão envolvidos os humanos, ela tem boas coisas, mas também tem coisas que não são tão boas. Mas o que Deus realmente quer de sua igreja? Vamos olhar lá em Salmos 45, a partir do verso 6. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Isso descreve o governo de Deus. Ele é perfeito. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo e alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. De quem ele está falando aqui? Aqui está falando de Jesus. Sim, é a beleza de Jesus. Agora veja só. Filhas de reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de Ofir. Quem é ela? Essa é a igreja. É a igreja. Mas há outras mulheres ali também. Ou seja, havia muitas igrejas. Não as igrejas da Reforma, por exemplo. Exato. Será que elas serão representadas no reino dos céus? Sim. Mas universal e inclusiva é a noiva de Cristo. Ela é a rainha adornada do ouro de Ofir, ou seja, ela tem o caráter. Então vimos em tipo, mas tinha manchas, enquanto essa é perfeita. Ouça, ó filha, considere e incline os seus ouvidos. Esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativado pela sua beleza. Honre-o, pois ele é o seu senhor. Existe então esse relacionamento que Deus quer ter com sua igreja, que tem tudo a ver com o caráter. Essa história é interessante. Ela está no capítulo 10, quando Salomão construiu o templo cheio de zelo. Ele não havia feito tudo corretamente, mas o seu coração ainda era justo. Só que mais tarde ele tornou-se um viciado em ecumenismo. E tomou todas essas mulheres ao seu harém. Então temos que observar, pois temos a tendência de fazer exatamente a mesma coisa. Porque com isso infiltram-se todas as outras apostasias. Pois é, e corremos o risco de nos tornarmos o presidente de um concílio ecumênico, pensando que assim estamos agradando o Senhor. É melhor ficar de olho. Leia o que aconteceu com Salomão. Até efeminado ele tornou-se. Mas é uma bela história. Ela está lá em 1 Reis, capítulo 10. E a rainha de Sabá... Veja, aqui está uma mulher que representa mais do que uma simples mulher. Representa uma igreja. Ela era uma pessoa literal, mas serve como tipo daqueles que permanecerão de pé um dia, que acabamos de ler. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor e foi para Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Então a verdadeira igreja, ela tem doutrinas por aí, e as outras igrejas vão vir com perguntas difíceis para testá-las. Por que vocês dizem isso e aquilo? Perguntas difíceis. Precisamos conhecer a Bíblia. Precisamos nos preparar aqui, para levar a mensagem. Eles virão com perguntas difíceis. Vocês dizem isso e aquilo. Ensinam sobre 1844. Isso é um monte de baboseiras. Mostre-nos aonde diz isso na Bíblia. Vocês afirmam isso, afirmam aquilo. Falam que o homem é mortal. Vocês falam um monte de coisas estranhas. Mostre-me na Bíblia. Quando chegou, acompanhada de uma enorme caravana,
com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Veja só, Martin, a rainha de Sabá tinha muitas perguntas. O povo no mundo hoje tem perguntas? Quantas perguntas não recebemos aqui? A gente recebe centenas delas. Nós não temos pessoas encarregadas somente de responder perguntas? Sim, eles não conseguem dar E conta. elas não dão conta. Você mesmo não responde? Eu tento, mas... Eu também tento. Mas às vezes é muita coisa. Isso para dizer o mínimo. Muito bem, mas ela tinha perguntas. E ela derramou todas sobre ele. Ela queria saber tudo. Tudo. E Salomão respondeu a todas. Quantas? Todas. Todas. Martin, não deveríamos saber responder todas as perguntas? De onde tiramos a informação para respondê-las? Na Bíblia e no Espírito de Profecia. Você deve estudar a lei e o testemunho. Muito bem. Salomão conseguiu responder a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Quem que ajudou ele? Deve ter sido o Espírito Santo. Exato. Muito bem. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, mas não apenas isso, tendo visto também o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, veja só, Martin, até mesmo o que Salomão comia, o alimento deles. Mas o que ela estava observando? Ela estava observando a sabedoria de Salomão. Ou seja, ela era como os bereanos. Ela checava. Ela via, é isso que diz? Salomão está fazendo da mesma maneira? E ela também viu o templo que ele construíra, que representa o aspecto espiritual da igreja. Será que estava em harmonia com a sabedoria? Deveria estar. Mas ela olhou até mesmo a comida. Por que ela tinha que prestar atenção na comida dele? Vai ver, a comida era diferente. Especialmente se você comparar com o resto do Ela mundo. deve ter olhado a comida dele e dito: que tipo de comida é essa? Vocês só comem vegetais aqui? Por que vocês são vegetarianos? Ela olhou o que era servido em sua mesa, assim como o alojamento de seus oficiais e até dos servos. Por que ela observou os alojamentos dos servos? Porque dependia de como ele tratava eles. Talvez o mordomo tenha se sentado próximo a Salomão. É. E ela pensou, como assim? O que o mordomo está fazendo sentado próximo ao rei? Qualquer outro rei do mundo o teria esbofeteado por sua ousadia. Mas aqui o mordomo está sentando ao lado do rei e está conversando com ele como se estivesse falando com um amigo. É estranho. Esse rei tratava bem até mesmo os seus servos. Ele tratava todo mundo igual. Muito bem. Você acha que a nossa mesa também deveria ser diferente? Aham, Deveriam as pessoas nos perguntar por que a nossa comida é diferente? com certeza. Deveríamos ser capazes de pegar a Bíblia e mostrar o porquê disso? Deveríamos nós tratar as pessoas de acordo com a sua estatura ou de acordo com o seu relacionamento com Cristo? De acordo com a estatura do relacionamento deles com Jesus. De acordo com a maneira que ele os enxerga. E também as vestes dos seus criados, como eles se vestiam. Eles se vestiam diferentemente dos outros. Eu acho que as moças se vestiam de maneira modesta. E o homem também era diferente. E os seus copeiros? Veja, tudo era diferente. Ela nunca tinha visto algo daquele tipo antes. Ela também observou a maneira como Salomão subia à casa do Senhor. Será que ele ia até lá, todo pomposo, como um rei? Ou ele ia de maneira humilde? E quando ela viu todas essas coisas, tudo, inclusive a alimentação deles, quando ela viu a sabedoria de Salomão, quando ela viu que tudo estava em harmonia com aquilo que os profetas haviam dito,
ao ver que os servos eram tratados bem, os ministros, as vestes, os copeiros, as atitudes, ela simplesmente não pôde resistir. Sim. Ela percebeu que aquilo que ele falava era o mesmo que ele agia. E ela não resistiu mais. E ela disse ao rei: tudo o que eu ouvi em meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Mas eu não acreditava no que diziam até ver com os meus próprios olhos o quão importante é que os filhos de Deus vivam aquilo que pregam. Os atos e a tua sabedoria. Você tem que ter os frutos daquilo que você diz. Na verdade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Quando sentamos para estudar a Bíblia com eles, eles fazem essas perguntas difíceis. Eles tentam te colocar contra o muro. Você não tem que estar preparado? Sim, você tem que ser. E você também entende isso no fim, se for realmente assim. Dá para abrir concessões? Ou seus atos precisam estar em harmonia com aquilo que você crê? Tem que ser de tal maneira que eles possam dizer até mais. Você respondeu todas as perguntas. E eu ainda ganhei mais do que aquilo que eu achei que eu iria ganhar. Então, o que foi que ela disse? Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. A quem o rei está representando aqui? Cristo. Cristo. Então, falando-se de uma situação moderna, as pessoas, ao olharem para nós, precisam agir da mesma maneira, precisam ver Cristo em nós, porque o Senhor amou Israel, Ele amou a igreja, Ele se fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Hirão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. A Bíblia não fala a respeito de pedras vivas? A Bíblia não fala a respeito de joias na Nova Jerusalém? E que isto representa o povo, os apóstolos, os patriarcas. Então trata-se da construção da igreja. E o verso cita a madeira de almugue. A árvore de almugue é muito interessante, porque elas são resistentes ao apodrecimento. Ok. Elas têm, tipo, uma resistência natural ao apodrecimento. Elas têm um tipo de inseticida dentro delas, de forma que não podem ser atacadas. Elas são como os pilares que duram para sempre. Mas o que ele fez com essas árvores, que são tão duradouras, que têm esse aroma maravilhoso e são resistentes à degeneração? O que isso te diz sobre o caráter? Que ele tem que ficar firme de pé, não pode ser movido. Não pode ser movido, não pode ser mastigado. É simplesmente protegida, naturalmente protegida. E desta madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor. A Bíblia não diz que aquele que vencer será feito um pilar na casa de Deus? Os paralelos são incríveis, não? Incrível. É fascinante. E também para a casa do rei. E ele também fez harpas com essa madeira e saltérios para os cantores. Então, esses pilares de almugue são música para o Senhor. Você gosta de música? Eu amo música. A minha esposa é viciada em música. Ela ama música. Nunca veio tal madeira de almugue e nem se viu até o dia de hoje. Martin, não precisamos ser como essas árvores? Sim. Nós temos que ser como árvore de sândalo no fim, para que possamos ser colunas na casa do Senhor. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou.
Então, é uma rua de duas mãos. Ela trouxe muito para a igreja e ela recebeu tudo que ela poderia querer. Seria esta uma explicação do que ocorrerá? Sim. Então, o que podemos trazer? Nós somente podemos trazer Jesus e a verdade e a luz. E também precisamos fazer os nossos melhores esforços, nossas melhores obras, não para conquistar qualquer coisa, mas porque nós já recebemos tudo. Entendeu? Sim, nós temos que estar comprometidos. Ela recebeu tudo o que pediu, além do que dera por sua generosidade. Então voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. Ela não recebeu mais do que deu, Martin? Até mesmo mais. Bem, isso também me faz pensar nos dízimos. Deus diz, me prove nisso. Sim. Você vai receber mais do que aquilo que você pediu. É uma história fascinante. E a tipologia nela é muito impressionante. E o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. Olha que número interessante, 666. Esse número 666 é muito negativo. Nós precisamos tomar bastante cuidado. Com certeza. Se você tomar isso no contexto de que não dá para servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo, isso tem que ver com Mamon. Nós precisamos do ouro espiritual. Aquele ouro que não pode ser dado a Mamon. Além do que entrava dos negociantes e do contrato dos especeiros, e de todos os reis da Arábia e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro destinou para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido. É um monte de coisa, não precisamos ler tudo. Mas a questão é a seguinte: no fim das contas, como acabou toda a glória desse ouro e dessas coisas? Destruído, já era. Foi destruído. E ao invés desses belíssimos escudos de ouro batido, fizeram escudos de bronze. Bronze ao invés de ouro, Martin. Você pode poli-lo para parecer ouro, mas a verdade é que apenas bronze. Não podemos nos tornar bronze ao invés de ouro? Infelizmente, sim. Você acha que a nossa igreja poderia estar no processo de apresentar bronze ao invés de ouro? Nós precisamos melhorar, certo? Precisamos voltar ao básico. Não receberemos a chuva serôdia se substituirmos ouro por bronze? Na verdade, a Bíblia nos diz que todas as taças de beber de Salomão eram de ouro, bem como todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano. Não havia nada de prata, pois a prata quase não tinha valor nos dias de Salomão. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes, juntos com os navios de Hirão. Cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. O rei Salomão era o mais rico e mais sábio de todos os reis da terra. Gente de todo o mundo pedia audiência a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. E deveria ter continuado assim. Cuidado com o ecumenismo. Cuidado com o amor pelas outras mulheres. Cuidado para não trocar o ouro por bronze. E, eventualmente, todos os navios foram destruídos. E já não havia mais ouro chegando. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e o cedro tão numeroso quanto as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Sicília, onde os fornecedores do rei os compravam. Muito bem, Martin. Como já dissemos aqui, ele não deveria ter trazido os cavalos. Não multiplicai os seus cavalos. Nós devemos depender do Senhor, e não na nossa própria força. E, com certeza, também não do linho de Egito. Eu quero o manto branco da justiça. Não um manto falso, como aquele manto branco que uma certa pessoa poderosa veste. E importavam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata, e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas, e os exportavam para todos os reis dos hititas e dos arameus. Muito bem.
Então, eles não seguiram exatamente o que Deus havia ordenado. Martin, nós temos uma imagem daquilo que ela era em sua glória. E também temos uma imagem daquilo que ela se torna quando algo dá errado. Mas, no fim, ela precisa ser como era quando eu estava em harmonia com Deus. E verdade, como toda essa história mostrou, a igreja, no fim, terá que ser assim como Salomão foi nos dias em que ele foi justo. Certamente. Muito bem. Levanta-te e brilha. A obra da colportagem nunca deveria ser negligenciada. Muitas vezes tem-me sido mostrado que deveria haver mais interesse em nossa obra de colportagem. A circulação de nossa literatura é um meio muito importante de colocar diante dos homens e das mulheres a luz que o Senhor tem dado à sua igreja para ser dado ao mundo. Mas será que parte disso pode ser substituído hoje pelos meios eletrônicos? É? Não inteiramente, porque os livros são essenciais, mas o mundo eletrônico é importante. Precisamos fazer uso dele. A circulação de nossa literatura pode ser feita de maneira eletrônica hoje. Continuando a leitura, colocar diante de homens e mulheres a luz que o Senhor deu à sua igreja para ser dada ao mundo. Os livros vendidos por nossos colportores abrem às mentes de muitos as insondáveis riquezas de Cristo. No serviço de Deus existe obra de muitos tipos para ser feita. No serviço do templo haviam os cortadores de madeira, os sacerdotes de vários tipos, tendo vários tipos de responsabilidade. Os membros de nossa igreja devem erguer-se para brilhar, porque a luz deles é chegada e a glória do Senhor está sobre eles. Que aqueles que conhecem a verdade saiam de seu sono e esforcem-se para alcançar as pessoas aonde estão. A obra do Senhor não deve ser negligenciada por nós, sendo colocada atrás dos interesses mundanos. Não temos tempo para indolência ou desânimo. O Evangelho deve ser proclamado por todo o mundo. As publicações contendo a luz da verdade presente devem ir adiante em todos os lugares. Este é o nosso dever? 100%. Não deveríamos parar de brigar e nos concentrarmos juntos nisso? Sim, temos que trabalhar juntos. Por que nós não estamos acordados? Cada obreiro deve agora compreender a sua obra especial e receber força para desempenhá-la. Desenvolvimentos distintos e peculiares na imensurável glória de Deus trarão ofertas tributárias de vários tipos aos pés de Jesus. Cada nova revelação do amor do Salvador muda o direcionamento de algumas almas para uma direção ou para outra. O fim de todas as coisas está às portas. Os homens deste mundo caminham para sua ruína. Seus esquemas, suas confederações são muitas. Surgirá continuamente novas coisas que levarão a nenhum efeito o conselho de Deus. Os homens estão colhendo os tesouros do ouro e prata que serão consumidos pelo fogo dos últimos dias. É essencial que nos envolvamos no evangelismo. Por todos os meios. Existe hoje em dia tantas maneiras diferentes de fazer isso. Como você disse, eletronicamente, mesmo que você já faça com literatura física, faça isso. Faça alguma coisa, não negligencie. Mas também deveríamos começar a operar instituições. Devemos tornar a mensagem da saúde uma coisa proeminente. Deveríamos estar criando escolas de evangelismo. Nós deveríamos operar em muitos níveis. Verdade. Mas para operar em muitos níveis, nós precisamos de muitas mãos. E, porque nós sabemos que o tempo está curto, não dá tempo de fazer longos períodos de estudo. É isso que diz o Espírito de Profecia. Precisamos de cursos curtos e concentrados. Sabe, eu acho que nós deveríamos fazer isso. Deveríamos nos envolver em evangelismo, nos envolver em treinamento. Deveríamos até mesmo ter cursos dessas coisas na internet para que as pessoas possam ser empoderadas com a informação para levarem a mensagem ao mundo, porque o tempo é curto. Vamos agora ao livro de Marcos. E disse-lhes:
Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas Martin, como eles vão acreditar se não ouvirem a mensagem por alguém? E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Martin, precisamos ver isso. Crer. Não queremos um sistema falso, mas queremos um que tenha sido erguido na justiça. Na verdade, se fizermos o que é certo, essas promessas são nossas. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Este é o nosso trabalho. É isso que devemos fazer. E o tempo está se esgotando. E a hora é agora. O tempo é curto, Martin. Não resta mais tempo para blá blá blá. Não há tempo para desânimo, para adiamentos. Precisamos trabalhar. Queridos, eu faço um apelo a vocês. Esqueçam as brigas internas. Coloque a mão à obra. Preguem as 3 mensagens angélicas. Façam isso por todos os meios possíveis. Faça por meio da colportagem. Faça por meios eletrônicos. Faça pelos institutos de saúde. Vamos fazer por meio de escolas de evangelismo? Vamos trabalhar de todas as maneiras possíveis. Amém. Chegou a hora. Querido Pai, chegou a hora do teu povo brilhar. É o que diz a palavra inspirada. Ajuda-nos a não sermos apenas receptores, mas transmissores, refletores da grande luz que tem sido brilhada sobre nós. Abençoe o teu povo, erga a tua igreja, e que as rainhas de Sabá, que buscam a verdade, possam receber a mensagem, que os seus corações sejam satisfeitos, que vejam a diferença, que abracem a verdade e tornem-se parte do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.